Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Eu estou chegando de férias, então a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer ao Anderson por ter tocado o Fórum Sindical durante o meu descanso, foi muito bom, estava precisando. E a gente vai começar aí a temática. A gente dialogou durante todo esse mês, viu, Anderson? Muito obrigada pela condução, né? Você aguentou aí firme, né? Eu vi vocês nervosos no dia que o Rodrigo Maia teve aqui. A gente hoje vai retomar essa discussão, né? Eu trouxe uma socióloga do DIEESE para a gente falar um pouquinho da reforma trabalhista que a gente deseja, o que a gente precisa fazer, né, para reconstruir esse mundo do trabalho destruído pelo golpe e destruído por Bolsonaro, por esse governo fascista. Hoje, antes de chamar minhas queridas convidadas, eu queria celebrar, né, a Marisa, a Letícia, a ex-companheira do presidente Lula. Hoje faz 5 anos da sua morte, né? Esse golpe, essa perseguição contra os governos petistas, especialmente contra o presidente Lula, provocou a morte da Marisa Letícia, né? Então, Marisa Letícia presente. A gente aqui, como mulher forte, vai celebrar essa mulher trabalhadora, sindicalista, né, que organizava as greves, metalúrgica. Então, ela faz muita falta ao partido, faz muita falta como exemplo. Então, Marisa Letícia, presente. Hoje, 3 de fevereiro, gente, 2022 é o ano das nossas vidas. A gente precisa fazer a disputa do nosso projeto político, né? Tem aí, a gente sabe, durante as minhas férias, eu vi toda a discussão do vice do Alckmin, etc. Então, assim, precisa disso? O Brasil tem terceiro turno? Muito possivelmente precisa, mas a gente precisa saber o que a gente quer. Então, assim, qual é a reforma trabalhista que a gente quer? O que é essa reforma golpista e todas as mudanças do governo Guedes-Bolsonaro provocou no mundo do trabalho? É isso que a gente vai discutir hoje. Eu queria chamar, então, boa noite a Maria Angélica. Sim, Maria Angélica vai estar sempre presente. Boa noite, André. Eu voltei, estou aqui. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Lindalva. Boa noite, Veranice. Muito obrigada. Tava com saudade de vocês, viu, gente? Boa noite, Vânia, Nilson. Boa noite, Rafael, Helder. Edith, boa noite. Quem mais? Meu Deus, muita gente aqui chegando. Rodrigo, boa noite. Gisolda, tem uma galera que sempre está aqui acompanhando o Fórum Sindical. Então, boa noite para todas vocês e todos vocês. Vamos começar o nosso programa. Eu queria chamar minhas convidadas, Guilherme vai pondo na tela, a Ana Paula. Ei, queridona, tudo bem? Tudo bem, Fro? Prazer estar aqui. Prazer É um imenso. prazer imenso ter você aqui. A Ana Paula, gente, é juíza do trabalho, mas ela também faz parte dos juízes pela democracia. A gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, né? Porque esse projeto político que a gente vai fazer disputa tem muito a ver, né, de fazer enfrentamento desse capital que não cabe na democracia, né? A democracia, para essa nova reorganização produtiva, é um empecilho, atrapalha. Então, assim, esses neoliberais não querem o Estado democrático, não querem o debate entre a classe trabalhadora, a classe patronal, as mesas de negociação, direitos, tudo isso é bobagem para esse capital. E a gente vai discutir muito sobre isso. Então, bem-vinda, Ana. Como é que foi o restinho de férias? Foi ótimo, Fro. Maravilhosas férias, mas já pronta para começar esse ano, que não vai ser fácil, né? Não vai E é um ser fácil, a prazer gente. imenso estar aqui conversando com você, imenso mesmo.
Ah, para mim também, viu, Ana? Eu queria chamar a nossa outra companheira, minha companheira de luta, de trabalho, de projeto, de tudo. Cadê a Adriana Marcolino? Oi, Boa querida noite, Ana. Flor, tudo bem com você? Boa noite, Ana Paula, um prazer estar Boa aqui noite. para conversar com vocês aí desse tema tão relevante, né? Tão urgente. Muito obrigada, viu, Adriana? Esse ano vai ser o ano, né? Vai ter até conclate, Adriana. Vai ter até conclate, olha só, minha gente, a primeira conclate lá da década de 80, as centrais todas estão querendo se reorganizar, né, para a gente ter uma pauta aí forte, única, para fazer a disputa desse projeto. E eu quero chamar a minha companheira de bancada, querida Lourdes Nassif. Olá, boa noite. Boa Oi, noite, Ana, amada. Adriana. Oi, Maria Fru. Tudo bem? Tudo bem? Saudade imensa de você. Precisamos nos ver assim que a pandemia Precisamos. deixar. Pois é, né? Quando a gente pensa em se ver, daí vem a Omicron e aí vai embora, né, Bem, minha gente? Mas a gente vai ter que, com todos os cuidados do mundo, começar a se reunir, ocupar, né? Porque a gente precisa fazer essa disputa. Veranice, eu montei um time de mulheres maravilhosas e eu vou dizer que foi muito proposital isso. Eu queria só mulher aqui hoje, porque assim, o mundo do trabalho também tem um pouco isso. O mundo sindicalista, ele é muito cheio de homem, né? A gente é bom ter uma mulherada aqui que entenda muito do que a gente vai discutir e eu confesso para vocês que eu senti a mesma angústia que vocês sentiram o dia que o Rodrigo Maia esteve aqui. Eu fiquei angustiada, eu queria estar na bancada, mas eu falei, não, vou descansar, eu estou de férias, depois a gente chama de novo o Rodrigo Maia para fazer os embates aí. Mas, meninas, eu queria começar primeiro falando do caso, né, que eu acho que é um caso bastante relevante, né, que toda a imprensa está falando, do congolês, né, do trabalhador refugiado, o Moise Kabangabe. Ele para mim, ele é o exemplo, né, desta barbárie da reforma trabalhista golpista, porque o que aconteceu? O que motivou um assassinato? Ele foi cobrar diária, 2 diárias que o quiosque estava devendo. E como resposta, ele obteve uma agressão brutal e um assassinato, né? A gente não vai mostrar o vídeo aqui, ele é bastante violento, a gente não precisa mostrar, a gente já sabe a barbárie que foi. E aí, gente, a reforma trabalhista vendia, né, o negociado sobre o legislado. A gente tem um exemplo aí de um trabalhador que foi, né, cobrar lá com o seu patrão, né, os seus dias trabalhados. E a gente viu o resultado. E cada vez que a gente lê uma notícia, a gente vê que tem mais coisas envolvidas, né? O que esse fascismo trouxe? Tem milícia no meio, né? Como é que um policial militar, eu vi o Brizola falando um pouquinho antes, pode ter um quiosque? Que história é essa, né? Como é que consegue essas concessões, etc. E como é que se trata um trabalhador? Então, a partir desse exemplo, eu queria começar com a Adriane, depois com a Ana Paula. Primeiro, Adriana, faz uma síntese para a gente, do ponto de vista principalmente econômico, o que essa reforma trabalhista trouxe, né? Porque eles prometiam mais empregos, né? Eles prometiam uma economia melhor, né? Porque os patrões iam ficar menos engessados, ia ter concorrência, etc. Eu quero que você conte um pouco para a gente o resultado econômico dessa reforma trabalhista. Depois, Ana, eu queria que você fosse para o campo da justiça. No que se transformou a justiça do trabalho após essa reforma? Então, Adriana, depois Ana Paula, aí eu passo a bola para a Lourdes. Bom, eu acho que começou falando do Moise, né? E é de fato absurdo, né? Dói na alma ouvir essa história. Mas ele também é emblemático dessa situação de total desproteção, de desregulamentação, de redução do Estado, e pelo que as informações que têm
no noticiário é a redução do Estado em vários aspectos, né? No caso das milícias, enfim, né? A reforma trabalhista, como você mencionou, ela tinha aí como alguns objetivos: modernizar as relações de trabalho, aumentar a representatividade do movimento sindical, aumentar a formalização e reduzir aí as disputas no judiciário, né? Como a gente pôde perceber ao longo desse tempo, tem aí já 4 anos de reforma trabalhista, elas não reveram esses problemas, né? Ao contrário, as medidas que foram aprovadas, elas fortaleceram uma série de elementos relacionados a isso, né? Uma modernização que manteve formas arcaicas de trabalho, essa que o MOE é submetido, né? Aumentar a representatividade dos sindicatos, tirando a principal forma de financiamento, sem pensar em outras formas de financiamento que, de fato, garantissem maior representatividade, participação dos trabalhadores, né? Contratos precários que, ao invés de estabelecer direitos para todos, reduziu os direitos, né? Então, teve impacto na formalização, né? E aí, a impossibilidade do trabalhador entrar com dificultar que os trabalhadores fossem encaixar direitos que não foram cumpridos, né? Então, eu acho que o caso do Moise, por exemplo, ele pega todas esses 4 principais justificativas aí que foram feitas para a reforma, e hoje, fazendo um balanço, a gente, enfim, é nítido que não teve resultado, né? Os empregadores aí, os defensores da reforma trabalhista, eles, às vezes, esperneiam aí nos noticiários, dizendo que a reforma não deu certo ou por causa do crescimento econômico, ou porque o movimento sindical assustou os empregadores, né? Mas ainda que, na verdade, a reforma era reduzir o custo do trabalho e desorganizar o movimento sindical, né? Então, um primeiro ponto que não gerou emprego, né? Vocês devem lembrar que o Meirelles, ele na época anunciou que geraria 6 milhões de empregos, né? Oi. Adriana, você tem um fone? Porque está com um ruído. Você tem um fone para pôr? Porque está um ruído muito forte. Melhorou agora? Ele tá com um chiado, assim. Melhorou? Vamos tentar. Vamos tentar. Eu trouxe mais para próximo de mim aqui, para ver se dá menos ruído, né? Bom, ele não gerou os 6 milhões de empregos próprios, né? A gente está atualmente com uma taxa de desemprego de 11,6%, 12 milhões de desempregados, e é um número absurdamente gigante, né? E a gente não tem perspectiva de que no curto prazo esse número recue, né? Além desse número de desempregados, a gente tem uma informalidade de 43%, né? E não é só a informalidade, a gente coloca na informalidade uma série de situações distintas, né? A gente também tem um conjunto muito grande de trabalhadores sem carteira assinada. Então, na iniciativa privada, a cada 4 trabalhadores, eu tenho um trabalhador sem carteira assinada. Entre as trabalhadoras domésticas, a cada 4 trabalhadoras, 3 não têm carteira assinada, né? Então, a gente não melhorou a formalização. Então, essas pessoas, elas estão descobertas dos direitos previdenciários, dos direitos sindicais, dos direitos trabalhistas, né? E isso também tem um impacto econômico, porque as pessoas, elas não têm um vínculo que permita ter uma renda mais estável, né? E são vínculos mais voláteis, e tudo isso tem impacto ali quando a gente vai ver o consumo das famílias, no PIB, né? Quando a gente vai ver a capacidade de consumo dessas famílias, ela se reduziu, né? Também não fortaleceu o processo sindical de negociação coletiva, ao contrário, o movimento sindical, quando vai para a mesa de negociação, está mais fragilizado, né? Seja porque não tem mais o dispositivo da ultratividade, que garantia que, enquanto não fosse negociado um novo acordo, valeria o acordo antigo. Então, os empregadores vão jogando com isso. Se você não aceita tal cláusula, não está valendo o seguro-saúde, eu vou cortar, ou o tipo de alimentação, enfim, os benefícios, né? Então, fragilizou a negociação coletiva, né? E piorou as condições no mercado de trabalho como um todo, né? Então, aumentou a heterogeneidade. A gente já tinha ali
os trabalhadores todos, né? E aí, um destaque para as trabalhadoras, para os negros, negras, para os migrantes, né? Enfim, para as pessoas com deficiência, para a população LGBT, se a gente já tinha uma inserção, um acesso e uma permanência no mercado de trabalho bastante desigual, a reforma ela colabora para que essa heterogeneidade se aprofunde, né? E aí a gente tem impactos que vão desde o impacto econômico mesmo, né? Se você tem um conjunto de trabalhadores desempregados ou com menor estabilidade ou com uma menor renda, você vai cair num país como o Brasil, que depende muito do mercado de consumo interno, você vai ter problemas econômicos, né? Mas você também aumentou problemas relacionados à saúde do trabalhador, que aumenta o gasto com o SUS, né? A gente tem um conjunto de problemas, né, de questões que a reforma trabalhista ou ela trouxe para a nossa realidade ou ela aprofundou. Eu acho que esses são alguns, para a gente começar a pensar, né, eu acho que esses seriam alguns dos elementos aí desses impactos econômicos, né, resultante da reforma trabalhista de 2017. Ou seja, nem para a economia como um todo ela serviu, né? Porque você abaixa, uma das coisas que dá para ver hoje, passou a nova reforma trabalhista na Espanha, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e o que se viu lá foi uma redução bastante grande da média, né, da renda do trabalhador, o que aconteceu aqui também. E isso para a economia é catastrófico, né? Porque você não tem as pessoas consumindo. Hoje a pessoa trabalha de manhã para comer na hora do almoço. Adriana, está muito chiado. Eu não sei se a conexão... Eu vou procurar um microfone. E talvez ficar mais perto do roteador, para ver se a conexão melhora, porque ele está picotando a sua fala, tá? Tá bem. Vou agilizar essas questões aqui. Já volto, bom, tá? Estou ouvindo. Tá bom. Ana entra na roda. E em termos da justiça do trabalho, como é que a gente pode olhar aquela reforma trabalhista que, segundo o Rodrigo Maia, foi tão maravilhosa? Foi, eu assisti a entrevista, discordo de absolutamente tudo que foi dito, né? Mas eu queria falar um pouquinho, Fro, antes de falar da própria justiça do trabalho, falar mais um pouquinho da reforma, se você me permite essa palavra, né, para falar um pouco, inclusive, da morte do Mois, um trabalhador. Né? É muito emblemático, né, muito triste o que ocorreu, mas é o retrato da realidade brasileira, né, e que a reforma fez apenas aprofundar. Porque um dos aspectos mais danosos da reforma trabalhista foi exatamente prever a possibilidade de prevalência de acordos individuais, como se o trabalhador realmente tivesse alguma capacidade individual de negociar diretamente com o patrão as suas condições de trabalho. Né? E isso é muito claro que isso é uma falácia. Né, que essa relação entre capital e trabalho ela é absolutamente assimétrica, sobretudo do ponto de vista ou do aspecto individual, da relação individual do trabalhador com o seu empregador. Né? E a assimetria dessa relação, a desigualdade dessa relação, a incapacidade que um trabalhador tem de negociar diretamente com o seu patrão, no caso do Moise, chegou a esse resultado tão triste, tão lamentável, tão grave, né, que foi a morte deste trabalhador que foi buscar os seus direitos. E quais direitos? Né? Não são nem aqueles direitos previstos na CLT, previstos na legislação, porque esse trabalhador está à margem dessa legislação, né? Que é um outro aspecto que a reforma aprofundou. Né? A reforma trabalhista, na verdade, de 2017, ela é um projeto, né? E ela, na verdade, é um projeto que está em construção, porque outras tentativas ainda hoje estão sendo engendradas para aprofundar aquilo que a reforma já trouxe de prejuízos para o mundo do trabalho no Brasil, para o mercado de trabalho, redução de direitos, né? Inclusive, hoje nós temos uma medida provisória em encaminhamento no Congresso, que é a medida provisória 1099, já agora do governo Bolsonaro, de 2022, que precariza condições de trabalho de trabalhadores jovens. Né? Então, é um projeto neoliberal. A reforma trabalhista de 2017,
ela, grande parte dela, está fundamentada naquilo que nós chamamos das 101 teses da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Então, é uma reforma trabalhista que realmente foi promovida a partir do interesse exclusivo do capital, né? Não foi precedida de um diálogo social, né? Não foi precedida de negociações com os atores sociais, com as organizações sindicais, representativas dos trabalhadores, não. Ela tem todo o fundamento nas 101 teses da CNI, ela tem também, por exemplo, a reforma trabalhista que foi promovida na Espanha em 2012 e que, na data de hoje, acabou de ser aprovada uma contra-reforma em termos diferentes daquele que foi aprovado lá em 2012, ou seja, 10 anos atrás. Por quê? Porque não deu certo lá. Né? A reforma trabalhista espanhola, ela ampliou imensamente o número de trabalhadores informais na Espanha ou contratados por meio de contratos precários, contratos temporários. 26% da força de trabalho da Espanha hoje está inserida no mercado de trabalho espanhol por meio de contratos temporários, que são contratos precários. E a nossa reforma de 2017, ela teve esta reforma da Espanha como exemplo. Então, ela é uma reforma que introduziu na nossa legislação a possibilidade do chamado contrato intermitente, ou contrato zero hora, que é aquele contrato que o trabalhador trabalha por hora, sem garantia de salário mínimo, sem garantia de jornada mínima de trabalho, sem garantia sequer se terá trabalho naquele mês. Ele pode ter trabalho num mês, pode não ter no outro. Então, é uma situação de completamente de desalento total e completo. A reforma trabalhista permitiu a terceirização ampla e restrita, independente da atividade econômica, independente da atividade exercida pelo empregador, né? A reforma trabalhista permite o contratos precários, redução de jornada, redução de salário. Então, ela é um projeto neoliberal, é um projeto que tem por objetivo apenas reduzir o custo do trabalho, né? Que não teve nenhuma preocupação com o trabalhador brasileiro, né? Ela elimina uma série de direitos históricos do trabalhador brasileiro, conquistados não apenas por meio da própria legislação, mas por meio de negociações coletivas, dos seus acordos coletivos, das convenções coletivas de trabalho, que são firmadas pelas organizações sindicais. Ela desestrutura a organização sindical brasileira, ela retira poderes dos sindicatos, retira, por exemplo, o poder dos sindicatos de atuar no momento mais sensível do contrato de trabalho, que é o momento da ruptura deste contrato, no momento da dispensa deste empregado. Então, os sindicatos que eram responsáveis para homologar rescisões contratuais com mais de um ano de contrato, hoje não têm mais essa atribuição. E este é o momento de maior fragilidade para um trabalhador, é o momento que ele está sendo dispensado. Talvez o momento em que o sindicato possa atuar individualmente de forma mais consistente. E hoje os sindicatos não têm mais essa função. E essa reforma, além de tudo, ela está fundamentada em argumentos absolutamente falaciosos, em mentiras. Né? Quando a gente fala que as promessas da reforma não foram cumpridas, né, e realmente não foram, mas elas não foram porque não havia nenhuma possibilidade de que se cumprissem essas promessas. O argumento de que mudar a legislação trabalhista levaria à criação de empregos, ele não é verdadeiro. A criação de empregos dentro de uma economia, qualquer que seja ela, não depende da existência de uma legislação mais rígida ou menos rígida. Não é a rigidez da legislação trabalhista que cria empregos, mas sim o crescimento econômico. Então, é uma falácia usar esse argumento de que eu preciso modificar a legislação, de que eu preciso de uma legislação menos rígida, menos rigorosa com o patrão, para que eu possa ter criação de emprego. Isso não vai acontecer em país nenhum do mundo. Isso não aconteceu na Espanha, isso não aconteceu em Portugal, isso não aconteceu na França, isso não aconteceu na Inglaterra, e não iria acontecer no Brasil. Né? Todos esses países que passaram por algum tipo de reforma trabalhista neoliberal não viram as suas taxas de emprego crescer, mas viram, como estamos vendo aqui, as suas taxas de precarização aumentadas, viram as suas taxas de contratos temporários, intermitentes, precários, sem direitos, ampliadas. Então, estas promessas, né, elas não se cumpriram porque elas estão baseadas em premissas falsas, em premissas que não são verdadeiras, em falácias. Né? Dentre as questões também, os argumentos que não são verdadeiros, que são até hoje apresentados pelos defensores da reforma, porque eles ainda existem, são muitos, né? Eu queria, inclusive, reforçar que a reforma espanhola, a contra-reforma espanhola, que foi aprovada hoje, ela foi aprovada pela diferença de apenas 2 votos
Há uma discussão se foi 1 ou 2 votos, porque parece que teve um voto errado, e não se sabe se ele foi ou não computado. Mas é uma diferença apertadíssima. Então, isso fica muito evidente como esse projeto neoliberal ele está vivo, ele está presente lá e aqui. Né? Aqui no Brasil, nós temos um grupo chamado GAET, que é o Grupo de Altos Estudos do Trabalho, que foi formado no âmbito do Ministério da Economia, que apresentou agora no final de 2021, em dezembro, propostas de modificação da legislação do trabalho e da própria Constituição que se forem aprovadas, que se tornarem leis, se forem para o Congresso, vão aprofundar ainda mais, né, os nefastos prejuízos que a reforma de 2017 causou. Né? Eu vi a proposta de tirar até a multa dos 40% do fundo de garantia. Redução de multa. São tantas, são mais de 1.000 alterações na legislação do trabalho. É um relatório imenso, complexo, né? Não caberia nem a gente aqui nesse espaço conseguir falar tudo sobre ele, mas é importante que a gente deixe muito claro para quem está nos ouvindo que os argumentos que são utilizados ainda hoje, inclusive por este grupo, né, são os mesmos que foram utilizados lá em 2017, que não tem nenhum embasamento científico, em teoria econômica, em dados estatísticos, né, e que não são capazes de produzir aqueles efeitos que eles afirmam que seriam produzidos. Né? Então, além dessas modificações todas que geraram uma precarização das condições de trabalho para os trabalhadores e para as trabalhadoras brasileiras, além da desestruturação das organizações sindicais, que tiveram a sua principal fonte de custeio excluída pela reforma, sem que houvesse a concessão de alternativas para essas fontes de custeio, com uma retirada imensa do poder dos sindicatos, não apenas porque os sindicatos não têm mais a função de homologar rescisões de contrato, mas tem questões muito mais graves em relação à organização sindical. Né? No momento em que você afirma que o trabalhador pode negociar diretamente com o patrão, né, individualmente, eu estou retirando do sindicato o poder de negociação. Né? Eu estou atribuindo a uma vontade individual que não é verdadeira, né, porque nós sabemos que essa vontade do trabalhador ela não se exprime de forma livre, e, infelizmente, o que aconteceu com o Moise deixa isso muito claro para a gente. Né? A quantidade de trabalhadores inseridos em condições de trabalho escravo no país também deixa isso muito evidente. Né? O trabalhador escravo, a trabalhadora escrava, então, estão naquela condição porque manifestaram a sua vontade de serem escravizados? Né? Para que esse argumento de que a vontade individual de um trabalhador é capaz de permitir que esse trabalhador negocie diretamente com o seu patrão, eu teria que aceitar o argumento de que o trabalhador e a trabalhadora escrava estão na condição de escravidão porque desejam estar. Né? Nós sabemos que, hipótese nenhuma, é isso que acontece. E em relação à justiça do trabalho, né, mas não só em relação à justiça do trabalho, em relação às demais organizações, né, as demais instituições públicas de regulação do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, mas, sobretudo, a justiça do trabalho, o que a gente observa a partir da reforma são 2 aspectos super importantes. O primeiro é que a reforma, né, ela produziu algumas alterações legislativas no direito processual do trabalho, que é o direito que rege os processos que tramitam na Justiça do Trabalho, que regulamenta a forma como esses processos vão tramitar na Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista, ela produziu alterações que tornam o acesso à Justiça do Trabalho um acesso extremamente caro para o trabalhador. Então, um trabalhador que hoje pretende ingressar com uma reclamação trabalhista, buscar os seus direitos no âmbito do Poder Judiciário, ele é um trabalhador que primeiro tem medo de buscar esses direitos na Justiça. Por quê? Porque existe, a partir de 2017, a possibilidade desse trabalhador ser condenado ao pagamento de custas processuais, ser condenado ao pagamento de honorários de advogado, ser condenado ao pagamento de honorários de perito, quando há necessidade da realização de uma perícia. Então, há um risco financeiro para o trabalhador acessar a Justiça do Trabalho. Há um risco financeiro para o trabalhador entrar com um processo trabalhista. E muitos trabalhadores não vão correr este risco e vão deixar de buscar no judiciário a reparação dos seus direitos que foram lesados.
Então, o primeiro aspecto que a reforma acabou produzindo, né, efeitos na Justiça do Trabalho, foi torná-la uma justiça inacessível. Uma justiça inacessível. Eu nego, né, uma garantia que está na Constituição, que é uma garantia para todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, de ter acesso gratuito à Justiça do Trabalho, de acessar gratuitamente, de buscar a reparação dos seus direitos na Justiça do Trabalho de forma gratuita. E a reforma falou não. Essa Justiça do Trabalho tem que ser paga por esse trabalhador. As custas processuais, os honorários de advogado das empresas, sejam empresas grandes ou empresas pequenas, ainda que este trabalhador não tenha condições de arcar com essas despesas. Essa é a gravidade da reforma. Porque a justiça gratuita, ela é um direito daqueles que não têm condições de buscar na justiça a reparação das lesões sem prejuízo do seu sustento próprio. E a reforma afirma que mesmo este trabalhador que não tem condições financeiras tem que pagar. Como que um trabalhador que não tem condições financeiras pode pagar despesas de um processo? Eu inviabilizo o acesso. Eu simplesmente afirmo para esse trabalhador: você não tem direito a buscar a reparação dos seus direitos na justiça. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre a Justiça do Trabalho. E a gente viu, logo após a reforma, já no final de 2017 e, sobretudo, no ano de 2018, uma redução drástica das reclamações trabalhistas que foram ajuizadas na Justiça do Trabalho do país inteiro. Só que essa redução drástica era uma redução artificial, porque o ideal é que nós tivéssemos poucos processos. Não há dúvida disso. A litigiosidade não traz benefício para ninguém. O ideal é que a justiça tivesse poucos processos, mas que esses poucos processos fossem consequência de pouca litigiosidade, ou seja, que os empregadores cumprissem a legislação, pagassem os direitos trabalhistas e que estes trabalhadores não precisassem buscar a reparação desses direitos na justiça. Né? Agora, reduzir uma litigiosidade por um caminho artificial, tornando esta justiça cara, na verdade, impedir que esse trabalhador busque a concessão dos seus direitos. Ele vai ter direitos que não vão ser observados, né? Mas não vai buscar a reparação desses direitos na justiça. Os dados do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, mostram que a maior parte das reclamações trabalhistas que estão na Justiça do Trabalho, os pedidos que são formulados pelos trabalhadores brasileiros, a maior parte destes pedidos é pagamento de verbas rescisórias não pagas. Isso deixa muito claro que, se nós temos uma quantidade grande de processos trabalhistas, isso não se deve ao ânimo do trabalhador de estar litigando com o seu empregador. Não é porque eu gosto de brigar judicialmente, eu gosto do litígio. É porque os mais básicos direitos de um trabalhador, aviso prévio, férias, 13º, não estão sendo pagos. Isso é um dado real, é um dado estatístico. Os processos que tramitam na Justiça do Trabalho, na maior parte das vezes, nós não estamos debatendo grandes questões jurídicas de autoindagação. O que nós estamos discutindo no Justiça do Trabalho é a falta de pagamento de verbas rescisórias, é a falta de pagamento de salário, é a falta de pagamento de hora extra. Isso é direito básico. E é isso que enche a Justiça do Trabalho de processo, ou seja, o descumprimento sistemático por parte dos empregadores de uma legislação. Sim. E não é porque essa legislação é rígida. É porque simplesmente eu tenho uma cultura do descumprimento da legislação trabalhista. E agora, com essa Justiça do Trabalho cara para o trabalhador, a tendência é que esse descumprimento ocorra com mais frequência. Porque esse trabalhador não vai buscar reparação na Justiça do Trabalho. Né? Aquela história, para buscar os seus direitos na Justiça, porque eu não te pago, o trabalhador não vai buscar esses direitos na Justiça. Né? Então, a gente conseguiu observar uma redução na quantidade de processos no Judiciário Trabalhista depois que veio a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela é de julho de 2017, mas ela entrou em vigor em novembro de 2017, fez 4 anos, no final do ano passado. Né? Mas essa redução de processos é uma redução artificial. Né? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que a reforma trabalhista ela traz uma série de modificações na legislação que retiram da Justiça do Trabalho e dos juízes do trabalho poderes quanto às decisões que eles proferem. Né? Então, são normas, não cabe aqui a gente falar sobre isso, porque são de conteúdo muito técnico,
né? Mas traduzindo para um linguajar comum e não técnico, são criadas amarras, né, que inviabilizam a atuação dos juízes do trabalho, assim como são criadas amarras que inviabilizam a atuação dos fiscais do trabalho e do próprio Ministério Público do Trabalho. Então, e se tira um montante, né, de financiamento. A gente viu a quantidade de aumento, por exemplo, de trabalho análogo à escravidão, porque você não tinha fiscalização. Sim, claro. Então, quer dizer, quando você amarra todas essas pontas, você tem um projeto muito bem engendrado, né? Que eu poderia dizer que ele está situado em 3 pilares. Redução de direitos, precarização das condições de trabalho, quando eu olho para o trabalhador individualmente considerado, né? O outro, a desorganização, a desestruturação das organizações sindicais, a retirada de poder dos sindicatos, né? E o terceiro, né, a destruição desse arcabouço dessas instituições públicas que são responsáveis pela regulação do trabalho, todas elas, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a fiscalização do trabalho. Excelente. A gente vai retomar isso, porque quando a gente falar, então, que reforma a gente quer, eu quero que vocês me digam, né, por onde que a gente começa. Eu vou passar para a Lourdes, tem um chiadinho, é o da Adriana. Meu Deus do céu, de onde veio esse chiado, Adriana? Vou silenciar o meu aqui. Vamos silenciar. Eu só queria, antes de passar para a Lourdes, lembrá-los, gente, que a gente está aqui sempre passando a sacolinha, né? Porque a gente precisa sobreviver. Então, você pode financiar a mídia alternativa, essa mídia independente que traz, né, este debate importante para a classe trabalhadora por vários meios. Você pode se tornar membro aqui do canal, tá vendo ali no inscrever-se, tornar-se membro? Você paga R$7 por mês, gente, é muito pouco. E mais, os membros do canal e os sócios da Fórum têm de graça, uma vez por mês, um webinar muito bacana. Janeiro, a gente fez com o Marcos Coimbra, ele ensinou a gente como é que a gente lê pesquisa eleitoral. Foi muito bacana e é voltado só para os membros, não foi aberto. Sábado, no dia 19 agora de fevereiro, a gente vai trazer a Márcia Tiburi para falar de que feminismo, né, a gente vai precisar esse ano e o que a gente faz com esse feminismo. Vai ser bem interessante. A gente vai falar de redes sociais, a gente vai falar de campanha digital, a gente tem um monte de pautas, né? Cada mês vamos ter um webinar. Então, assim, convido vocês a se tornar-se membro ou sócio do portal da Fórum, que vocês já têm direto, gratuito, acesso a esse webinar. Você pode mandar um Pix, está aí na tela, né? pix@revistaforo.com.br. Você vai ajudar lá a nossa redação. Tem 10 jornalistas trabalhando das 6 da manhã, meia-noite, minha gente. É muito trabalho, Então, a gente precisa alimentar, né? A gente precisa sobreviver. E esse ano é muito importante que a mídia alternativa tenha recurso. E a gente só conta com o recurso de vocês, recurso dos nossos parceiros. Então, assim, mandem superchat. Vocês também podem fazer isso, mandar um super stick. Tudo isso ajuda a gente a manter a nossa mídia independente. Chegou, tem alguém aqui falando da Coreia? Olha, sugestão para vocês, assistam, né? Não só o Round 6, mas existem várias séries coreanas. Isso é tão importante que a Geneofa está falando que na Coreia 10 horas de trabalho diário. Gente, eu tenho assistido várias séries coreanas que são sériezinhas românticas, mas é incrível. Porque, assim, todo o protagonista é precarizado, trabalha em 500... Assim, um jovem formado, né, com uma grande formação, não tem trabalho. Né? A violência desse capital na Coreia é muito interessante. Tem várias séries que vão apontando isso. Né? A gente viu o 6 Rounds lá, mas existem outras séries muito interessantes. Então, a realidade é tão premente que a gente está vendo isso na dramaturgia. Né? Então, assim, a tentativa de organizar sindicato, essa questão de quando você vai envelhecendo, pode ter sido um excelente trabalhador, você vai para o olho da rua. Por quê? Porque essa alta rotatividade pega jovens bastante formados que não precisam
pagar nada, né? Então, assim, você vê a jornada de trabalho de off, não é 10, não. Eles trabalham em um monte de coisa, é muito mais. Então, no mundo inteiro, a gente está vendo essa reorganização do capital, né, tirando o sangue do trabalhador, e a gente precisa mudar isso. Lourdes, parei. É difícil a gente fazer pergunta depois de ouvir duas análises como a gente ouviu aqui. Tanto a Adriana como a Ana Paula deram uma aula aqui do que foi, o que está sendo o Brasil pós reforma trabalhista. Então, tudo que você imaginava perguntar já foi abordado de alguma forma, porque simplesmente na hora que abriram o leque, não podiam escapar de falar tudo aquilo que a gente ia abordar. Eu só não ouvi, o que me restou para perguntar do pós-reforma trabalhista é esse extremo da precarização do trabalho, que é de um lado, de alguns nichos, você vai para o aplicativo, ou seja, você passa a ser funcionário fantasma dentro de um celular, você não tem contato com o empregador, você não tem como fazer nem a negociação cara a cara, você não tem como escapar daquela armadilha, porque você precisa sobreviver. Então, assim, o que pode acontecer com esse nicho, o nicho de entregadores de aplicativo ou de motoristas de aplicativos, ou tanta gente que trabalha por aplicativo, até faxina por aplicativo eu já vi. Então, cooperativa, como fez Araraquara o prefeito Edinho Silva, um novo sindicato, um novo modelo sindical poderia ajudar, a Justiça do Trabalho poderia ajudar, reconhecendo aquele ser como um trabalhador com vínculo em algum lugar, mesmo que seja ao seu celular. Então, só me sobrou aplicativo para perguntar, porque é o que está permeando a nossa vida agora. Eu poderia falar da pejotização também, que alguns nichos, a pejotização veio para substituir o aplicativo veio substituir a pejotização, que você não tem direito a nada e não tem como negociar. Mas o aplicativo veio pior, porque esses nichos de pejotização ainda têm uma faixa salarial um pouquinho melhor. Então, o meu questionamento fica aí. Vamos tentar, Adriana. Vamos lá. Eu troquei aqui o meu aparelho de som aqui, que está acoplado no meu computador, e espero que melhore um pouco a qualidade do som. Agora, eu não consigo mudar meu computador de lugar, porque tem outras crianças aqui em casa, eu abri a porta do escritório, então vocês vão ouvir aí de fundo, um fundo aí de diversão pós-aula, né? Bom, eu acho que até, talvez, entrando um pouquinho no debate sobre o que seria, né, o futuro de uma regulação que, de fato, protegesse os trabalhadores, né, eu acho que esse debate da economia de plataforma é um dos temas que, ainda que a gente revogue a reforma trabalhista de 2017 integralmente, esses trabalhadores ainda estarão desprotegidos, né, então eu acho que esse é um tema aí que a gente, nas próximas rodadas, a gente pode voltar a conversar, né. Mas, de fato, é um trabalhador que está... eu acho que talvez o exemplo mais acabado de precarização agora, principalmente nesse período de pandemia que a gente viveu, né, porque explodiu o número de trabalhadores nesses aplicativos. Mas, de fato, como a Lourdes falou, não se trata apenas de trabalhadores de aplicativo de transporte ou de entrega, né, tem manicure, tem estética, tem de professores, né, tem de serviços gerais para casa, enfim, tem de um conjunto... professores de inglês, enfim, se começou em alguns nichos, inclusive em nichos de trabalhadores que, de fato, tinham uma composição bastante grande de trabalhadores que realizavam suas atividades de forma autônoma, agora a gente começa a ver aí uma difusão desse modelo de uso da mão de obra, de uso da força de trabalho, a partir aí da intermediação da plataforma, né? Então, de fato, eu acho que precisa de uma regulação que, na minha avaliação, é um trabalho assalariado, deixou de ser um trabalhador autônomo para trabalhar para uma empresa, né?
ainda que essa empresa diga que é uma nova tecnologia e tal, o foco não é a tecnologia, é a forma, é a empresa que está utilizando esse serviço e ganhando e lucrando com a exploração desse trabalho, né? Esses trabalhadores, os relatos, né, e a sistematização dos estudos que estão surgindo, particularmente da academia, de pesquisadores, de estudiosos, de centros de pesquisa, que tem um conjunto bastante grande de desproteção, né, não só trabalhista, sindical, mas de saúde, né, eles trabalham muitas horas por dia, então problemas mesmo que colocam a vida em risco, como acidentes de trânsito, mas também doenças relacionadas à coluna, a membros superiores e membros inferiores, enfim, né? Então, um conjunto bastante grande de problemas relacionados a essa desproteção trabalhista e previdenciária e sindical, né? Mas também tem todo o debate que os trabalhadores em aplicativos que estão aí tentando se organizar e já aparecem com algum tipo de organização, né, mais coletiva, uma ação sindical, eles também estão reclamando o fato da forma de organização do trabalho, né, do processo de trabalho. Então, tem ali uma avaliação dos consumidores, às vezes, bastante rígida e que eles não podem ter o direito a se contrapor, a dar ao seu lado, né, a sua versão dos fatos, né, eles não têm acesso a como é que, de fato, é calculado o salário, ou como é que o salário, o pagamento, né, e como é que isso muda ao longo do tempo, ao longo do dia, eles não têm nenhuma informação sobre isso, né? Os dados que eles produzem, eles também enriquecem as empresas, mas eles não têm nenhum tipo de ganho em cima desses dados que são produzidos ali, né? Enfim, então tem um conjunto de elementos relacionados a esse trabalho que, inclusive, extrapola a questão da regulação do trabalho e também invade aí a questão de como o processo de trabalho é organizado por essas empresas, né, e que resulta aí em uma exploração e uma intensificação do trabalho ainda maior, né. Só para fazer um comentáriozinho também em relação aos PJs, né. Adriana, só um pouquinho, deixa eu só complementar. A Lourdes lembrou do projeto de Araraquara, e o MST, junto com os entregadores antifascistas, querem criar uma cooperativa, né, para que os entregadores antifascistas possam entregar os produtos orgânicos do MST e tal. Poderia ser uma saída para esse tipo de que é o mais precário do precário, né? Especialmente os entregadores de iFood, Uber Eats, essas coisas? Eu acho que sim, eu acho que a organização aí no trabalho associado, no trabalho cooperativo, eu acho que é sim uma saída para que esses trabalhadores possam ter maior controle sobre o seu trabalho e que os ganhos do seu trabalho também sejam remunerados aí integralmente para eles, né? Essa medida também de... Só uma informação, a cooperativa de Araraquara repassa 95% do valor da corrida para o motorista de aplicativo, e 5% é para manutenção da cooperativa, da rede. Agora, também tem iniciativas, se não me engano, tem algumas prefeituras que também, se não me engano, na Bahia tem algumas prefeituras que elas estão realizando o cadastro desses trabalhadores autônomos e disponibilizando, eu não sei ao certo se é numa plataforma ou se é no site da prefeitura, não sei que instrumento eles estão utilizando, mas para divulgar e para aí criar uma relação mais próxima entre o consumidor e esse trabalhador autônomo, né? Agora, eu acho que sim, é uma saída. Agora, quando se trata de empresas, eu acho que é uma relação de trabalho assalariada, né? Eu sei que tem uma série de, talvez a Ana entre mais nisso, eu sei que tem uma série de projetos de lei no Congresso, né, que procuram criar novas figuras, né, para regular esse trabalho. Eu, particularmente, acho que criar novas figuras, você vai aumentar essa heterogeneidade do trabalho, aumentar situações diversas em que alguns trabalhadores têm direitos, outros não, né? Então, eu acho que isso pode ser um risco, inclusive, para aumentar essa uberização do trabalho em outros setores. Eu não vejo isso com muitos bons olhos. Eu acho que é um trabalho assalariado e deveria, então, ter aí todas as prerrogativas de um vínculo de trabalho formal por prazo indeterminado, né? Agora, isso não exclui que também trabalhadores criem cooperativas, associações e que possam aí organizar o seu trabalho, né?
Eu acho que quando a gente olha para as novas... Eu acho que o interessante também dessa difusão desse trabalho de plataforma, né, é que a gente agora tem visto também que, ainda que seja experiências pontuais, né, que a gente tem ainda um caminho longo a percorrer, muitos trabalhadores começam aí a pensar em forma de organização coletiva e sindical, algumas vezes dentro da estrutura sindical que já existe, algumas vezes pensando em novas formas diferentes, né, que sejam mais condizentes à realidade desses trabalhadores. Então, eu acho que, para a gente do mundo sindical, a gente tem que apoiar também essas novas formas de organização, né, o que está aparecendo aí de novo, né, e seja cooperativa, seja associação, tem trabalhador se organizando em grupo de WhatsApp, né, enfim. Eu acho que apoiar esse novo é também importante para esses trabalhadores. Beleza. Nessa linha, deixa eu só avisar aqui quem estava aqui falando, a Valquíria e o José Silva estão chateados porque eles não têm dinheiro. Aqui é um programa para trabalhadores. Eu sei, José Silva, este ano as coisas vão mudar, você vai poder ajudar a Fórum. Mas não é só com dinheiro que vocês ajudam a Fórum. A Verenice está dizendo que foi ótimo o webinar. Se vocês não têm esses R$7 por mês, não tem problema. Pega o link deste programa e passa para o seu amigo, aquele amigo que não quer carteira assinada, aquele amigo que acha que é empreendedor, né? Para ele tentar entender que a gente é trabalhador e trabalhador muito explorado. Ajuda divulgando o programa. Por quê? E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Quando você divulga, o que acontece? O YouTube entende que é um programa relevante, ele começa a mostrar para mais gente. Então, isso é uma forma de ajudar também o canal, fazer o canal crescer, tá bom? Eu queria, Ana Paula, aqui, para emendar aí na questão da Lourdes, então, que a gente já está indo para os finalmente, eu queria que vocês duas pensassem aí o seguinte: a reforma do Temer não nos cabe. Primeiro, eu queria mostrar a cena de hoje. Você baixou o vídeo, Gui? Guilherme, oi. Acho que ele, não sei se ele conseguiu. Você não baixou, né? Bom, tinha um vídeo, gente, muito legal da votação hoje, essa votação que a Ana Paula falou da reforma trabalhista na Espanha, que derrotou a reforma de 2012, né? Que é uma reforma para recuperar o próprio mercado de trabalho. Ele baixou. Então vamos lá, bota, porque é emocionante. Eu quero ver essa cena no Brasil. Acho que todos nós queremos. Bota o vídeo para a gente ver. Essa é a esquerda, né? A ala progressista espanhola comemorando. Gente, quase não passa, foi quase meio a meio. A Ana Paula, e a gente ficou aí, a imprensa está dizendo foi 175 a 174, mas parece que um errou, enfim. Mas o que significa isso lá na Espanha? Significa que aquela reforma de 2012, que fazia com que os trabalhadores, as empresas pudessem contratar, acabou ali a colheita, né, da oliveira para fazer o azeite de oliva, acabou o emprego, acabou tudo, né? Essa reforma tenta, né, evitar esse trabalho temporário, precarizado, enfim, e recuperar a massa salarial dos trabalhadores, que a gente já conversou sobre isso, né? Este mundo da precarização faz uma coisa muito triste para nós, trabalhador. A nossa renda cai. Porque a gente começa a trabalhar, né? O mercado fica tão brutal que a gente trabalha por qualquer coisa. Aquela coisa que eu estava falando para vocês da Coreia, porque a gente precisa comer, precisa pagar aluguel, então fica aceitando qualquer coisa. Quando você tem um mercado de trabalho decente, quando você tem direitos, o trabalhador, e quando você tem organização sindical, o trabalhador tem mais força.
Então, eu queria que a Ana Paula Adriana falasse assim: nós não queremos essa reforma é um horror, ela só trouxe prejuízo para a gente. Mas tinha problemas na CLT também, né? A gente tinha problemas, a gente não conseguia, por exemplo, liberdade sindical, uma coisa que a gente luta até hoje, né? Qual reforma que a gente quer? Ana Paula disse que essa destruiu os nossos direitos, destruiu a nossa organização sindical e atacou as estruturas de proteção, né? Tanto desde do Ministério Público, a fiscalização dos casos de trabalho e a própria justiça. Qual a reforma? O que a gente quer? O que a gente vai brigar lá na plataforma, né, com Alckmin de vice? O que a gente quer? O que não pode faltar no projeto da classe trabalhadora para a reforma trabalhista? Ana, começa você. Bem, eu acho que a gente primeiro tem que saber que a gente vai ter que fazer uma escolha entre que projeto de país que a gente quer. Na verdade, a gente vai ter aí escolha entre projetos diferentes de país para escolher. Com relação ao mundo do trabalho, né, eu vejo que uma contra-reforma ou uma segunda reforma trabalhista, não apenas para revogar a de 2017, na verdade, é uma plataforma revogatória, mas é uma plataforma que ela tem que ser mais ampla do que simplesmente revogar o que foi feito em 2017. Nós precisamos, na verdade, de uma legislação do trabalho que amplie a proteção dos trabalhadores. Em que sentido? Primeiro, contratos de trabalho que garantam a permanência destes trabalhadores no mercado de trabalho. Então, contratos de trabalho por prazo indeterminado, a eliminação da possibilidade de contratação de contratação de trabalhadores temporários, intermitentes, terceirizados para qualquer situação. Então, a gente precisa ter limites muito rigorosos, na minha percepção, para esse tipo de contratação, que eu chamo de contratação precária, né? Admitir esse tipo de contratação apenas em situações excepcionalíssimas, em que realmente o trabalho a ser desenvolvido ele é um trabalho que tem uma duração específica no tempo, ou ele é um trabalho muito especializado e por isso precisa ser desenvolvido por um terceirizado, que também é especializado naquela atividade. Então, essas formas de contratação que a reforma permitiu, temporário, intermitente e a terceirização de forma ampla, elas têm que ser exceção, né? E para situações muito específicas e muito características, sobretudo a terceirização, que só tem espaço, ou só deveria ter espaço, para situações de trabalho altamente especializados, que não se inserem na atividade própria da empresa, e o contrato temporário apenas para situações em que a própria atividade que o trabalhador vai desenvolver é marcada pela temporalidade. Eu acho que o primeiro ponto a voltarmos, né, ou a revogar na reforma de 2017 é em relação à forma de contratação. Né? Se nós garantirmos aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiras uma contratação por contratos por prazo indeterminado, que garante uma permanência destes trabalhadores nos seus empregos, no próprio mercado de trabalho, porque hoje nós temos milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram, inclusive, de procurar emprego, né? Nós já estaremos dando um passo muito grande. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Pensar numa reforma que a gente quer. Uma reforma que olhe também para as minorias, né? Então, uma reforma que olhe para o trabalho da mulher, uma reforma que olhe para o trabalho dos negros, uma reforma que olhe para o trabalho da comunidade LGBTQI+. Né? Então, a gente precisa pensar também em termos de inclusão, né? Para todos esses grupos. Então, a inclusão destes grupos no mercado de trabalho, porque quando a gente também analisa dados do mercado de trabalho brasileiro, a gente vê como estes grupos estão excluídos desse mercado de trabalho e como estes grupos, quando estão incluídos em condições mais precárias, com renda menor, né? Com funções de menor complexidade. Então, acho que é importante a gente começar também a pensar numa legislação trabalhista que seja inclusiva destes grupos, né? A CLT não tem essa dimensão, né? E muito menos a reforma de 2017. Então, seria um avanço em termos de legislação do trabalho, né?
uma legislação que repensasse a questão das organizações sindicais, que efetivamente dotasse as organizações sindicais de poderes concretos de negociação e de construção de normas trabalhistas, porque a construção negociada dos direitos dos trabalhadores, ela, ao longo dos anos, tem se demonstrado um mecanismo de avanço, em termos de avanço de direitos, em avanço exercido uma função social, de melhoria de condição social mesmo desses trabalhadores que estão inseridos nesse sistema sindical. Então, não é uma lei que vai destruir, né, ou desestruturar o sistema sindical, mas uma lei que garanta que esse sistema sindical possa efetivamente funcionar e possa cumprir o seu papel, né, exercer a sua função social, de avançar, né, no ganho de direitos, de renda, e tenha poder efetivo de negociação para que possa cumprir este papel. E uma legislação que privilegie, né, não só garantindo o acesso, que eu falei bastante disso, mas que privilegie reconhecendo a importância dessas instituições públicas. Então, esses 3 pontos a gente precisa avançar, né? Não basta revogar a reforma de 2017. Certamente, neste momento, sobretudo agora, 2 anos após um momento de crise econômica, de pandemia, em que nós tivemos um agravamento, né, nesse governo fascista, um agravamento da fome, um agravamento da miséria, né, reconstruir este país, trazendo o mundo do trabalho para a sua centralidade, porque é por meio do trabalho, né, o trabalho é o principal mecanismo, né, para que as pessoas tenham uma vida digna. Então, trazer o trabalho, a centralidade do trabalho para as discussões políticas, né? Reconhecer essa centralidade, mas para recuperar tudo que foi destruído, não só pela reforma, mas também pelas políticas econômicas neoliberais que foram implementadas e cujos efeitos foram ampliados pela pandemia, né? É o que a gente está vendo aí. É uma ampliação da miséria, é uma ampliação da fome, é uma ampliação do número de desalentados, do número de desempregados, né? Uma parcela imensa da população brasileira com uma redução drástica na sua renda, nas suas condições de vida. Para a gente conseguir recuperar isso, a gente precisa de uma legislação trabalhista, não apenas revogatória da reforma de 2017, mas uma legislação trabalhista que seja inclusiva e que amplie, né, os direitos dos trabalhadores brasileiros, as possibilidades de contratações não precárias, que garantam aos sindicatos força suficiente para conseguir negociar e que mantenha as instituições públicas também responsáveis pela regulação e pela fiscalização, primeiro, acessíveis a todos e todas, né? E segundo, com força para poder efetivamente atuar. Eu acho que é um pouco isso. Adriana? Bom, acho que para complementar concordo com os elementos que a Ana levantou, né? Eu acho que, em relação aos contratos de trabalho, né, limitar os contratos de trabalho e garantir direitos isonômicos para quem está nesses contratos distintos, né? Se é uma necessidade ali muito importante de usar uma forma de trabalho, um contrato de trabalho diferente, né, temporário ou de uma empresa especializada, né, isso não deveria vir com a redução de direitos, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, as estatísticas de mortes no trabalho na Petrobras, quem morre são os terceirizados, né? Então, efetivamente, eles não têm sequer o básico, que são condições de saúde e segurança semelhantes a dos trabalhadores diretamente contratados pela Petrobras. Então, eu acho que, além de limitar, restringir esses contratos para situações muito pontuais, né, também garantir que mesmo quando ocorra o uso desses contratos, que eles tenham ali os mesmos direitos que os trabalhadores com contrato por prazo indeterminado, né? Eu acho que também uma coisa que a gente deveria avançar é em relação ao controle da jornada de trabalho, né? Então, uma redução e um controle da jornada de trabalho. Com todo esse avanço técnico, não é possível que a gente, ao invés de reduzir a jornada de trabalho, a gente tenha cada vez jornadas mais longas, mais exaustivas, né? Em que, inclusive, o descanso com a família aos finais de semana não é possível, né? Enfim, então, acho que
a jornada de trabalho também é um elemento que foi muito atacado nessa reforma e que a gente precisaria pensar nela, né? As questões relacionadas ao salário e remuneração também, né? A gente sabe que os salários no Brasil são bastante baixos, né? Então, eu acho que é um outro elemento que a gente precisaria considerar. Isso pesa nos orçamentos das famílias, acaba empurrando a juventude mais precocemente para o mercado de trabalho, né? Então, esse é um outro elemento também importante, né? E eu acho que esses contratos precários, eles atacam muito também esse rendimento dos trabalhadores. Então, é um outro elemento que nesses contratos, né? A questão da saúde e segurança, como eu comentei também, é um elemento central, né? Ele foi, também tem sido cada vez mais dilapidado, o mínimo de estrutura e de normatização que a gente tem para proteger a vida dos trabalhadores, né? Então, eu acho que esse é um outro elemento, né? Como a gente comentou aqui ao longo do programa, né, ainda que a gente retirasse a reforma de 2017, o Brasil tem aí um histórico de mercado de trabalho precarizado e que a gente precisaria resolver, né? A gente aí, a informalidade no Brasil, nos tempos, nos melhores períodos, ela ficou ali entre 1/3 da mão de obra ocupada, né? Agora a gente está com 43%, teve épocas que a gente já chegou a 45%, enfim. É claro que a gente tem ali uma informalidade genuína, vou chamar de genuína, que é aquele, de fato, aquela pessoa que é um conta própria, né? A gente precisa garantir mecanismos para que esse conta própria legítimo, ele tenha acesso aos benefícios previdenciários, né? A gente está longe de garantir que essas pessoas tenham esses direitos. E também formas de organização coletiva, né? Cooperativas, associativismo, enfim. Agora, a gente também precisa atacar esse trabalhador sem carteira de trabalho assinada, que é um número gigantesco, né, entre os ocupados, e essa falsa pejotização, né, a fraude nos PJs, nos MEIs, né, que a gente também tem visto aumentar. Então, acho que a gente precisa atacar esse problema da informalidade, né, eu acho que nesse sentido as instituições, reforçar, né, as instituições que fiscalizam o trabalho é fundamental, mas também é importante pensar em outros mecanismos que reduzam essa forte informalidade no mercado de trabalho, né. A negociação coletiva, ela também precisa ter outra forma de regulação que promova, de fato, a negociação coletiva, né, que reduza essa assimetria de poder e que aí os sindicatos, os trabalhadores possam, então, ter formas de negociar em pé de igualdade. O movimento sindical, ele também discute muito a possibilidade de fazer negociações mais gerais, de negociações nacionais, setoriais, né, por empresa, considerando aí que há variações grandes em relação a direitos, salários, né, de um lugar para o outro aqui, mesmo dentro de uma mesma categoria, de uma mesma empresa, né. Então, pensar também em outras formas de negociação coletiva mais gerais, articuladas, né? O movimento sindical também, ele precisa ter aí a possibilidade de se organizar de forma autônoma, né? Parte do movimento sindical destaca muito a importância da organização de local de trabalho, para que possa se organizar ali no lugar onde as coisas estão acontecendo, fiscalizar, organizar os trabalhadores, né? A gente sabe também a perseguição que tem aos trabalhadores que começam a se organizar, a se aproximar dos sindicatos. Então, o direito à organização no local de trabalho é outro, acho que, ponto que eu destacaria dessa nossa reforma dos sonhos, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em não só aquilo que aconteceu em 2017, a gente não quer, a gente quer revogar, mas a gente quer mais do que isso, né? Porque a força de trabalho não é uma mera mercadoria, são trabalhadores, têm suas vidas, merecem o mínimo de dignidade para viver, né? Então, eu acho que a gente tem que avançar nossas formulações, né? Eu acho que o movimento sindical está aí diante de um ano fundamental para fazer esse debate, né? E chegar aí com as suas propostas e as suas formulações de modo mais objetivo, para poder incidir sobre esses debates que estão acontecendo no período eleitoral. Destacaria isso. Excelente. Lourdes, você quer entrar na rodada final?
Eu quero essa mulherada? agradecer a oportunidade de estar com a Adriana, Ana Paula e você, queridíssima Maria Fro. Foi muito bom para mim. Gostaria de ter vocês, eventualmente, no nosso Cai na Roda, o programa de mulheres do GGN, e a gente conversar sobre o mundo do trabalho um pouquinho mais, porque está na hora da gente começar a briga, porque outubro está aí, e janeiro logo ali, né? Para a gente poder saber o que é brigar, né? Como lutar, como brigar. E obrigada a vocês por essa aula aqui hoje. Eu queria, para a gente terminar, falar um pouquinho de uma coisa que tem a ver com a meu próprio trabalho, né, gente? Nós pensarmos na formação sindical, né, e na qualificação profissional. Porque a gente está vivendo, né, uma reorganização, ele está em pleno funcionamento, né? Uns chamam de quarta revolução industrial, enfim. Nós temos um desafio aí. A gente tem um modelo sindical muito pautado na década de 80, né, com o novo sindicalismo e com uma estrutura onde a gente conseguia fazer uma assembleia de metalúrgicos na Vila Euclides, né? Tipo, só a Ford e a Gol junto dava 50 mil trabalhadores. E hoje a gente não tem isso. Por outro lado, sempre jogam nas costas do trabalhador o motivo dele não ter emprego, né? O emprego não é uma política pública de Estado, né? A centralidade que a Magda está falando, como é que a gente coloca o trabalho na centralidade? Como é que a gente enxerga essa sociedade que a gente quer, onde sem o trabalho, esses capitalistas nem acumulariam, né? Nós somos a centralidade de tudo isso. Então, e a gente tem outros desafios, né, gente? A gente tem um banco central com autonomia. A gente tem umas. Quando a gente para pensar no volume da barbárie que foram esses 7 anos de golpe, os desafios que a gente tem, que um governo progressista terá, a Seguridade Social que foi para o saco, né? A gente não vai conseguir se aposentar. Então, como é que a gente resolve tudo isso e pensa na formação desse trabalhador, que não é responsabilidade dele, ele não está desempregado porque ele é um inútil, né? E tem que ter uma política pública de geração de emprego, o trabalho tem que ser central. A gente pode voltar, viu, minha gente, para esse papo, porque esse papo, eu acho que a qualificação profissional, ela precisa ser entendida como a gente entende, como os trabalhadores entendem, né? Não como o sistema S entende. Tá precisando disso, vai formar aquilo, né? Aquele trabalhador para aquilo, mas não olhar, né, a sociedade como um todo, não olhar o futuro, não olhar a globalidade do país, né? Então, assim, e o sistema S, os empresários, a Fiesp, o pacto da Fiesp, achou que falou tudo bem, né? Acabar com o imposto sindical, porque eles viviam também com isso. Por quê? Porque eles se apropriam dos recursos do sistema S. Então é fácil acabar, né, com o imposto sindical. O ataque foi tão bravo no período do Temer e do Bolsonaro, que nem os filiados, que são sindicalizados e que contribuem até nesse dinheiro mexer. Né? A CUT, por exemplo, sempre foi contra o imposto sindical, porque ela acredita que um sindicato forte é aquele que tem filiados. Ela quer que o trabalhador se filie e se responsabilize pelo sindicato. Somos nós, somos todos trabalhadores, não precisa de imposto sindical. Mas se tirou o imposto sindical dos sindicatos e manteve o controle do sistema S para a Fiesp. Então, a gente precisa também incluir isso nesse debate, né? Porque a gente tem uma leve imensa de meninos e meninas que foram abortados da universidade com um golpe, né? Acabou toda a política que tinha de formação técnica, os institutos federais foram super atacados. Então, a gente tem uma geração aí, 7 anos de golpe, criou a barbárie, gente. Não precisa imaginar isso também e pensar de forma mais ampla, né? Como é que a gente vai incluir esse trabalhador de fato, tendo, né, a centralidade do trabalho e a formação integral, né? Que ele é um sujeito político, ele é um sujeito que produz, né? Ele tem direito de se organizar
ele tem direito à dignidade e a um trabalho decente. Então, eu acho que a gente tem papo para caramba. Eu já deixo vocês pré-convidadas para a gente voltar nessa discussão, porque, né, o Lula falou uma coisa, ele deu uma entrevista em janeiro para a imprensa progressista, e ele falou dessa coisa da gente pensar nesse novo mundo do trabalho, nesses desafios que a gente tem. E eu acho que ele está correto. Ele está correto. O mundo do trabalho que está na nossa frente, para além da falta de direitos, é um mundo do trabalho que a gente precisa também qualificar esse trabalhador. A gente precisa se apropriar, por exemplo, o Brasil virou uma colônia digital. A gente precisa criar nosso próprio Big Data, a gente precisa ter controle sobre os nossos dados sensíveis, a gente precisa investir tecnologicamente e na formação. Então, acho que esse é o segundo desafio que a gente não pode desconectar do nosso mundo do trabalho. É por aí, Adriana e Ana? Eu acho que é por aí, Inclusive, esse novo, só rapidinho, essa nova MP que foi lançada na sexta-feira, né, ela traz esse debate da qualificação como um elemento aí que, nas palavras do governo, aumentaria a empregabilidade dos trabalhadores, né, nesse discurso de que você não se recoloca no mercado de trabalho porque você não tem as competências apropriadas. Mas se a gente olha para o mercado de trabalho, mas é isso, não tem nem a opção precária mais, né? Não tem. Então, de fato, eu acho que entrar nesse debate da formação e da qualificação profissional, da perspectiva dos trabalhadores, sabendo que tem outros elementos que são importantes para garantir aí uma política pública de emprego, é fundamental. Ana? Com certeza, Fro. As questões são todas muito complexas, né? Porque quando a gente pensa no mundo do trabalho, na verdade, não é só em direitos do trabalhador, né? A gente tem que olhar para a organização sindical, a gente tem que olhar para os direitos dos trabalhadores, a gente tem que olhar para aquilo que a gente falou logo no início, né? A prevalência dessa vontade individual que não existe, que não é verdadeira. E, mais uma vez, eu volto, né? A gente falou isso logo no início, daí o que aconteceu no Rio, no caso do Moise, né? Ali a última situação, né, que um ser humano perde a vida porque foi negociar diretamente com o seu empregador. Então, a gente tem que pensar em educação, a gente tem que pensar em cultura, né, porque tudo isso foi destruído nos últimos 7 anos. Né, e tudo isso faz parte do mundo do trabalho mesmo. Né, a cultura, o acesso à cultura que o trabalhador brasileiro tem que ter, o acesso à educação formal, a educação foi sucateada, os institutos federais todos, né, as universidades, redução de bolsas, e a questão da previdência também. Porque você tem um momento em que o trabalhador ele sai do mercado de trabalho. Ele sai do mercado de trabalho porque ele fica doente, ele sai do mercado de trabalho porque ele se aposenta. E eu preciso garantir a renda para esse trabalhador nessas situações, porque isso vai refletir naqueles que estão no mercado de trabalho. Então, na verdade, é uma teia muito complexa de relações nessa sociedade, né? E a gente não pode olhar apenas para uma delas, a gente tem que olhar para esse todo, sim, e nessa complexidade, certamente, vem a formação do trabalhador brasileiro, né? Mas com a perspectiva de olhar para o trabalhador e não para a necessidade, que é o que acontece muitas vezes no sistema S, né? Aquela necessidade momentânea daquele setor, eu preciso de padeiro, vamos fazer um curso técnico de padeiro, eu preciso de balconista para farmácia, vamos fazer um curso de balconista, não é isso, né? É uma formação muito mais ampla, uma formação para a cidadania, né? E que é importantíssimo para a garantia de que a gente realmente tem um Estado democrático de direito, inclusive. Meninas queridas, a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente as contribuições da Adriana, da Lourdes, da Ana. Vocês já estão convidadas aqui para o nosso próximo debate. A gente vai ficar muito de olho aí, né? Eu estou louca para que saia a plataforma, né, da classe trabalhadora. Vamos colocar ela em pauta para discussão, Adriana, Ana, Lourdes, né? Vamos ficar de olho aí o que vai sair dessa conclate. Então, o Fórum Sindical vai ficar muito ligado nessa questão do mundo do trabalho, porque se a gente não faz essa disputa, gente, o capitalismo faz, né? Esses empresariados... O Barroso já está dizendo não foi golpe, quer dizer, foi golpe, né? Não foi pedalada. Agora... O projeto neoliberal está vivíssimo. Vivíssimo.
E eles não são trouxas. Quando eles veem que o Lula está imbatível, né? Começa esse discursinho. Por quê? Porque não quer sair do Estado, minha gente. Porque a disputa que a gente vai fazer é com os recursos do Estado. Na pandemia, os ricos ficaram mais ricos. E a classe trabalhadora voltou para o mapa da fome. É essa disputa que a gente vai ter que fazer. Então, a gente vai discutir muito isso aqui no Fórum Sindical. Minhas amadas, brigadíssimo. Lourdes, eu já estou à disposição para a gente ir para as conversas, tá? Eu só não estava em janeiro porque eu estava de férias, eu fui descansar férias de verdade. merecidas, não, já está na vez. E maravilhosas, né, Fro? Maravilhosas. Maravilhosas. Foram as férias, assim, as férias com amigos, com gente querida, conheci gente querida e voltei revigorada porque a luta vai ser grande. Então, para todo mundo que nos acompanhou, para essas mulheres maravilhosas aqui, vocês viram que retorno das férias, 4 mulheres incríveis, falando de coisas pertinentes, importantes, que a gente precisa discutir, que a gente tem propriedade para discutir, tá bom? Então, meu beijo imenso. Eu vou dar a rodadinha final para vocês se despedirem da galera que está aqui com a gente. Muita gente gostou, tá muita gente agradecendo aqui o debate. Então, palavra Adriana, Ana e Lourdes, e a gente encerra. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês, Fro, Lourdes, Ana, todo mundo que está assistindo. Eu estou tentando aqui, olhando os comentários ali também de vez em quando, está bem legal ali a conversa no chat, depois eu vou dar uma olhadinha com mais cuidado. É um tema importante, está na pauta, temos que aprofundar esse debate e acelerar também esse debate, né? A gente não pode ser aí pego sem ter uma proposta mais organizada. O DIEESE é uma organização do movimento sindical, então a gente também está pautado para debater esses temas nesse ano. Então eu agradeço a oportunidade de trocar essas ideias, essas conversas e essa reflexão aqui. Estamos à disposição aí para os debates que vierem. Oba! Ana? Fro, queria te agradecer o convite, foi um prazer imenso estar aqui falando com você, agradecer a Adriana, agradecer a Lourdes, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, adorei essa mesa com 4 mulheres, né? Muito bacana ter esse espaço, um espaço de mulheres de luta, de mulheres que sabem sobre o que estão falando, né? Eu acho que isso é muito legal. E alertar para todos que esse é um ano decisivo, é um ano que realmente a gente vai ter que escolher que país que a gente quer, e a gente precisa debater muito, muito esse tema, né? E espalhar muito, muito essas ideias, demonstrar claramente as falácias, as mentiras, né, que foram colocadas em defesa da reforma trabalhista. Eu acho que esse alerta é muito importante. Muito obrigada pelo espaço aqui, muito obrigada por estar com vocês, meninas. Lourdes, querida. E eu quero também agradecer demais essa oportunidade, foi um prazer estar com vocês aqui, foi muito bom ouvir vocês, as 3, Maria Fro continua sendo a minha jornalista preferida, e pronta para novas discussões. Temos que começar dessa forma para poder armar trabalhadores para a luta, para a briga, para fazer o trabalho de base que é tão necessário para que o entendimento das coisas se espalhe. Sabe, quebrar essa corrente de que o que está se espalhando é o evangelismo falso que a gente vê aí, e passar a ser a verdade sobre a sua vida, o seu trabalho, as suas condições de luta e aquilo que você pode fazer para se ajudar. Então, esse aí é o verdadeiro evangelismo que a gente tem que abraçar, não é? Refazer o que foi desfeito em tantos anos de inércia e tantos anos de golpe. Muito bem, a gente vai conseguir, a gente vai reconstruir esse país e a gente vai colocar o trabalhador no centro. Gente querida, muitíssimo obrigado. A gente vai fazer Fórum GGN junto, pode deixar, eu já combinei com a Lourdes, viu, Serginho? A gente vai começar a fazer essas trocas, a mídia independente é muito colaborativa e nós vamos manter isso
Quanto mais a gente fizer esse debate, melhor. Quanto mais a gente ampliar, melhor. Boa noite para todos vocês. Boa noite, mulheres maravilhosas. Até quinta que vem. Até.